Causa de aumento de pena lá quando for a mulher em razão da questão do gênero. Então vejam bem, esse crime, por exemplo, ele entrou em vigor, mas muitas pessoas desconhecem. Quem não está antenado nisso, né, da área de direito e tal, né, ou não lê matéria e tal, desconhece, né? E até 2 semanas atrás, ficar perturbando, enchendo o saco dos outros não era crime, virou crime, tá? Então é possível que alguém continue fazendo isso sem saber que isso é crime, sim ou não? De boa fé, sem saber que é crime, tá? Achar que perturbar as pessoas não é crime? Pode, tá? Então esse erro está recaindo sobre o tipo penal incriminador. Vejam bem, ele sabe o que ele está fazendo, ele só não sabe que isso é crime. Tranquilo isso? Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso? Isso é o erro de proibição direto. Acontece muito no Brasil, no carnaval, em relação ao 233 do Código Penal, ato obsceno. Porque o brasileiro sabe que é ato obsceno, mas acho que no carnaval ele pensa que não tem problema. Não é isso? Esse ano segurou a onda por causa da pandemia, mas ano passado, 2019, o que tinha de estrangeiro, né, que vem para cá, para o carnaval, para Sambódromo, bloco e tal. Aí no bloco o cara vê as pessoas fazendo sexo no meio da rua, né? Como se... Aí o que o cara vai pensar, meu irmão? O cara não é daqui. Aí o cara chega aqui, vê o brasileiro fazendo. O que ele vai pensar? Porra, é liberado, não é isso? Vai pensar, nessa época do ano não tem problema não, vai falar um com o outro. Não tem problema não. Ali, olha ali no carro, olha ali no meio fio, olha ali no poste. Não vai falar isso? Não, essa época é liberado, liberou geral, não tem problema não, cara. Se arrumar alguém aí, pode mandar ver que está tudo certo. Isso é erro de proibição direto, não é isso? Esse é o erro de proibição que incide sobre o tipo penal incriminador. Não, olha só, tá invertido, sim, está invertido, correto. Então, a questão está errada porque está invertido, o direto com o indireto. O mandamental está certo. Agora, olha aqui, pessoal, o indireto é aquele que recai sobre a extensão ou a existência de um tipo penal permissivo. Olha aqui, acontecia muito na primeira metade do século passado, tá? Em alguns locais. Então vejam bem, primeira metade do século XX, o sujeito ia lá, começava a namorar e fazia sexo com determinada mulher. E depois não queria se casar com ela. E o pai ia lá e ou matava ou castrava o sujeito, defendendo a honra da família. Estão entendendo a situação? Vejam bem, pessoal, a legítima defesa permite isso? Nunca permitiu, tá? Mas os costumes da época, o cara achava que ele podia fazer isso, que era direito dele fazer isso. Está entendendo a situação? O erro dele não recai sobre homicídio, não ser crime, não recai sobre lesão corporal gravíssima, não ser crime. O erro dele recai sobre a existência da legítima defesa naquele caso. Isso é o erro de proibição indireto. Estamos juntos? E o erro mandamental, o erro do agente garantidor, que acha que não precisa agir naquela situação. Vai ser alegado agora pela mãe. Vai dizer assim, eu não sabia que eu era garantidora do meu filho. Está entendendo? Não vai colar, mas ela vai tentar. Tá? Um dos argumentos da defesa vai ser esse. Tá? Policial de folga, né? Isso aí já foi usado para arrebentar o policial de folga. Tá? Que podia agir e se omitiu. Tá? Já foi usado. Erro mandamental. Argumentação, não sabia que eu precisava agir porque eu estava de folga, tá? Argumentação da acusação. Espera aí, filho, você tem porte de arma em serviço e fora de serviço para quê? São poucas categorias que têm porte de arma em serviço e fora de serviço. O seu porte é em serviço e fora de serviço. O seu porte fora de serviço é para quê? Está entendendo a situação, a argumentação? Então, já aconteceu, tá? Então, seria o erro mandamental. O erro mandamental, o erro do agente garantidor. Erro de proibição direto, tipo penal incriminador. Erro de proibição indireto, tipo permissivo.
Porque vejam bem, pessoal, o 13, parágrafo 2º, ele fala de dever, poder, né? Então, o dever de agir vai sempre existir quando estiver na lei. Agora, a questão é se pode ou não agir. Pode agir? Aí, o dever é da lei, a gente responde olhando para a lei. O poder a gente responde olhando para o caso concreto, né? Ainda que tivesse armado, vamos lá, mas está dentro de uma agência bancária e entraram 50 caras armados. Ele tem o dever de agir, mas ele pode agir? Não, aqui ele tem que torcer para não ser descoberto, né? Ele tem que ficar lá pedindo a Deus para não ser descoberto, né? Mas vejam bem, pessoal, caso aqui, foi aqui do Rio de Janeiro, né? 2 PRFs mortos fora de serviço. O STJ disse que a competência era da Justiça Federal. E disse por quê? Mas eles não estavam fora de serviço, então como é que o crime foi praticado contra o serviço da União? Resposta, mas eles agiram com base no 301 do CPP. Não é isso? Que a autoridade policial, qualquer pessoa do povo pode, a autoridade policial e seus agentes deverão. Então eles agiram em razão da função. Tendo agido em razão da função, foram 2 agentes federais mortos em serviço, a competência da Justiça Federal. Entenderam, pessoal? Então a jurisprudência respalda essa situação de que o policial é agente garantidor mesmo fora de serviço, tá? Oi? 13, né? Tem o dever você tem que olhar para a lei. O dever, no caso do policial, que se argumenta nos tribunais, é o 301 do CPP, que não estabeleceu horário. E disse lá, né, que qualquer pessoa do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes deverão, tá? Agora, pessoal, vejam bem, nós estamos falando isso para uma prova, né? Caso concreto, não vai querer depois, passou, vai querer dar uma de valente aí, né? Sem necessidade, que você vai se arrebentar. Não é desse jeito que funciona, tá? Mas, né? E lógico que você, para agir, você tem que pensar se a sua ação não vai causar um resultado pior do que a sua omissão. Porque também não é isso que se quer, tá? Agora, para fins de prova, o que a gente vai responder de acordo sempre com a lei? Tem o dever de agir, a possibilidade de agir depende do caso concreto. A possibilidade significa o quê? Eu consigo evitar o resultado sem causar danos a outras pessoas? Se a resposta for sim, vai agir. Se a resposta for não, não vai agir. Tá? Estamos na 27, né? Para avaliação da imputabilidade penal, o Código Penal brasileiro adota o critério biopsicológico. No que se refere à imputabilidade penal, julgo o item a seguir. A avaliação da imputabilidade é sempre retroativa. E aí? Por quê? Perfeito, é no momento da ação ou omissão. Pessoal, não é o momento, não é posteriormente, tá? A gente vai analisar ao tempo da ação ou omissão, como diz o artigo 26. O que ele diz lá? Era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz. Aí ele é inimputável. 26. 26 do Código Penal. Algumas pessoas ainda costumam chamar, alguns que são meio perturbados, costumam chamar de 22, não é isso? Que caiu na cultura popular chamar de 22, mas o 22 é antes de 1984. Você que está estudando, quando for chamar alguém de deficiente mental, a título pejorativo, a título ofensivo, chame-o de 26 caput. Não é isso? Para mostrar conhecimento. Fala assim, fulano é 26 caput, que aí você está chamando ele de doente mental. Mas na categoria, né? Então, essa aqui ficou verdadeira, né? Vamos lá, pessoal, 28. Caso o indivíduo com esquizofrenia cometa um crime, pode-se concluir por meio do diagnóstico que ele não teve a capacidade plena de entender a ilicitude da ação praticada. Olha aqui, pessoal, seria só... Se a gente olhar e disser que só o diagnóstico da doença basta, a gente está usando um critério biológico. E o critério aqui é biopsicológico. Então, o diagnóstico, a doença, é só o critério biológico. Depois disso, vai ter que aferir se o cara tem ou não algum discernimento. Se ele não tiver nenhum discernimento, aí sim ele é inimputável. Tranquilo? Se ele tiver um discernimento parcial, ele é semi-imputável. 26, parágrafo único. Tranquilo isso, pessoal? Porque vejam bem, o critério biológico é um critério objetivo.
é o menor. Tem menos de 18 anos, inimputável, tá? Não importa se ele é um cara muito mais escolarizado, muito mais esclarecido do que o outro. Os dois que têm menos de 18 anos são igualmente inimputáveis, não existe diferença entre eles. Agora, quando a gente fala de deficiência mental, a gente tem que aferir não só o critério biológico, que é o diagnóstico, tem que também olhar o grau de discernimento. O quanto que esse sujeito compreende, tá? Tranquilo isso? Então, o diagnóstico aqui significa biologicamente? O diagnóstico aqui é só o critério biológico. Ele foi para o perito médico definiu ele como esquizofrênico. Ponto. Só isso é suficiente para considerá-lo inimputável? Não. Porque você tem que ver também se ele possui discernimento ou não da realidade. Tranquilo isso? Porque vejam bem, pessoal, as doenças mentais, elas têm graus. Por isso que a lei não colocou, é doente mental e inimputável. Não, a lei pensou, existem variações. Então, o cara pode ser inimputável e pode ser semi-imputável. Tranquilo? Se for semi-imputável, ele não é isento de pena. Se for semi-imputável, ele vai ter a pena dele diminuída de 1 a 2/3. É o 26, parágrafo único. Tá tranquilo isso? 29. A embriaguez completa culposa por imprudência ou negligência, aquela que resulta na perda da capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta, no momento da prática delituosa, não afasta a culpabilidade. Tá certo. Por que isso, pessoal? Porque a embriaguez culposa é uma embriaguez voluntária. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei aqui. A 28 foi o quê? Foi errada, né? E a 29 está certa. Olha aqui, pessoal, vejam bem. A embriaguez voluntária, ela pode ser de 3 espécies. Culposa. O que é a embriaguez voluntária culposa? É o sujeito que acaba ficando em estado de embriaguez por ser imprudente ao consumir a bebida. Então, ele desconhece os seus limites e acaba indo além, perfeito? E fica em estado de embriaguez voluntariamente, ainda que seja, por descuido. Tem embriaguez voluntária culposa, que é então aquele cara que não quer acompanhar os outros, não é isso? Aí ele chega lá com os amigos, aí todo mundo toma uma, toma duas, ele já está ficando esquisito. Aí ele resolve acompanhar. Não, vai vir mais uma rodada aí. Aí ele resolve acompanhar. Daqui a pouco ele já está doidão. E os caras estão indo, Saideira. E daqui a pouco ele está doido, está completamente fora de si, porque não tem cuidado de respeitar o seu próprio limite. Essa é a embriaguez voluntária culposa. A embriaguez voluntária dolosa é aquela em que a pessoa quer ficar embriagada. Por que motivo? Está triste, está feliz, passou no concurso. Vou tomar todas hoje. Não é isso? Hoje eu vou voltar arrastado. Isso é embriaguez voluntária dolosa, intencional. O cara quer ficar bêbado, tá? E tem a embriaguez voluntária pré-ordenada. Essa é quando o sujeito consome a bebida ou outra droga qualquer para praticar um crime. Vamos assaltar, então antes vamos cheirar uma carreira de cocaína para assaltar, tranquilo? A embriaguez pré-ordenada, ela é agravante do crime, tudo bem? Então, essas 3 modalidades não excluem a imputabilidade penal. Usa-se aqui a teoria da actio libere in causa. O que significa isso? Embora no momento da ação ou omissão ele esteja incapaz de entender o que está fazendo, a causa disso foi voluntária, foi livre. Então ele se mantém imputável. Tranquilo isso? Então olha aqui, pessoal, para a prova. Falou em embriaguez voluntária, não exclui a culpabilidade, porque o indivíduo se mantém imputável. Tranquilo? Ainda que ele não esteja entendendo nada do que está fazendo. Tranquilo?
A doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, por si só afastam por completo a responsabilidade penal do agente. E aí? Está errada por quê? Por si só não, né? Porque a gente tem que aferir também o discernimento. Percebam que essa questão 30, pessoal, é igual a questão lá da esquizofrenia. Essa questão 30, o que ele quer saber do candidato, olha, vejam como é que o CESP cobra determinados... Está errada, né, 30, né? Olha aqui, vejam como é que o CESP cobra determinados conhecimentos do candidato, gosta de cobrar determinados conhecimentos e faz isso em provas diferentes, reiteradas vezes, mas criando situações distintas. Aquela questão da esquizofrenia é exatamente igual a essa aqui. O que ele quer saber? Se o candidato conhece o critério biopsicológico, se o candidato sabe que não basta diagnosticar a doença mental, se o candidato sabe que, além do diagnóstico, é necessário também aferir o grau de discernimento lá no momento em que ele agiu ou se omitiu. Estão entendendo isso, pessoal? Então, algumas coisas são importantes guardar. Isso aqui, por exemplo, é algo que o CESP gosta de cobrar. Então, fique antenado. Critério para doença mental e para embriaguez é um critério biopsicológico. Aferir se a pessoa estava embriagada involuntariamente, aferir se o sujeito tem alguma patologia mental é metade do caminho. A outra metade é descobrir como é que ele estava mentalmente no momento da ação ou omissão, que é a parte mais difícil, inclusive. Tranquilo isso? Que horas são? Tá cedo? Carlos, indivíduo perfeitamente saudável, se embriagou voluntariamente em virtude da celebração de seu aniversário. E, sob essa condição, causou lesão grave a Daniel, seu primo. Nessa situação, se for condenado, Carlos poderá ter a pena atenuada ou substituída por tratamento ambulatorial. Está errado por quê? Embriaguez voluntária, o indivíduo se mantém imputável. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Então, está errada essa. O indivíduo se mantém imputável. O Código Penal adota o sistema vicariante, que impede a aplicação cumulada da pena e medida de segurança a agente semi-imputável e exige do juiz a decisão no momento de prolatar a sentença, entre a aplicação de uma pena com redução de 1 a 2 terços ou a aplicação de medida de segurança de acordo com o que for mais adequado ao caso concreto. Verdadeiro, tá? Verdadeiro, pessoal, é exatamente isso, tá? Não se aplica pena acumulada com medida de segurança. Ou se aplica pena, ou se aplica medida de segurança. Perfeito? As duas, ao mesmo tempo, não pode aplicar. No que diz respeito às causas de exclusão da ilicitude, é possível alegar legítima defesa contra quem pratica conduta acobertada por uma dirimente de culpabilidade, como, por exemplo, coação moral irresistível. Por quê? Eu concordo que está certo, só quero a explicação. Olha aqui, pessoal, a legítima defesa é para atuar contra agressão injusta. A agressão, para ser injusta, ela tem que ser típica e ilícita. Não é isso? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. A coação moral está agindo lá na culpabilidade, concorda comigo? Então, se o sujeito está praticando um fato típico e ilícito, mas ele não é culpável, ainda assim ele está praticando uma agressão injusta. E ela pode ser afastada em legítima defesa. Então, por isso que está verdadeiro. Aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal, cometerá fato típico e ilícito, porém não culpável. Aquele que for fisicamente coagido. Exatamente, perfeito. Olha aqui, pessoal, a coação para excluir a culpabilidade é a coação moral irresistível, que está lá no artigo 22.
A coação física irresistível exclui a conduta e, portanto, torna-se um fato atípico. Não é isso? A coação que exclui a culpabilidade é a coação moral irresistível. Aqui ele falou coação física irresistível. Coação física irresistível exclui a conduta. O sujeito não agiu voluntariamente. Estamos juntos? José, com 20 anos de idade, e seu primo Pedro, de 15 anos de idade, saíram para conversar em um bar. José, que estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado. Rapidamente, em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que fazia uso. Pedro, percebendo o estado de embriaguez do primo, fez que este praticasse ato que sabia ser tipificado como delituoso. Pessoal, vejam bem, o sujeito está embriagado por caso fortuito ou força maior. Tranquilo isso? Ele não está embriagado voluntariamente. Ele consumiu a quantidade que ele está acostumado. Contudo, houve um efeito colateral provocado pelo medicamento. A respeito dessa situação hipotética, considerando o concurso de pessoas e a imputabilidade penal, julgo o item que se segue. José e Pedro cometeram um crime em concurso de pessoas. E haja vista que Pedro foi mentor, ele deverá ser imputado da punição mais grave que a de José. Está errado por quê, pessoal? Falta liame subjetivo, que é a intenção de concorrer para o crime do outro. Um está em estado de inimputabilidade. Então, isso aqui é o caso de autoria mediata ou autoria indireta. O indivíduo está se valendo de um inimputável para praticar o crime por ele. Não existe concurso porque não existe aqui a consciência de querer concorrer para o crime do outro. Oi? Sim, mas mesmo que não tivesse, está embriagado também, né? Está embriagado por caso involuntariamente, tá? Mas também ela ressaltou um aspecto importante. Ele também tem 15 anos, também é menor, não tem discernimento. Não é isso? Então, nesses casos, pessoal, não temos concurso de pessoas. O que temos aqui é autoria indireta, autoria mediata. O que é autoria mediata ou indireta? É quando um imputável se utiliza de alguém inimputável ou em erro para cometer o crime por ele. Tranquilo isso? Aquela pessoa que comete diretamente o delito, ela não é responsável, porque ela não tem a consciência do que está fazendo. Ela é utilizada como instrumento do crime. Foi, galera, isso? Ela é utilizada como um instrumento do crime. A respeito do direito penal, julgo o item a seguir. Idealizado por Wetzel e Roxin e considerado objetivo-subjetiva, a teoria do domínio do fato diferencia a autoria de participação em função da prática dos atos executórios do delito. Está errado, né? A teoria do domínio do fato, pessoal, ela diferencia o autor de partícipe exatamente porque o autor é todo aquele que tem o domínio final da realização do fato típico. É todo aquele que tem o poder de impedir que o crime se concretize. Resumidamente, quem são? O mandante e os executores. Tranquilo isso? Essa teoria que ele está falando aqui é a teoria restritiva, que diz que autor é só aquele que mete a mão na massa. Os demais são partícipes. A teoria restritiva, por exemplo, a Suzane von Richthofen não é autora do homicídio dos pais. Para a teoria restritiva, porque não foi ela que golpeou os pais. Estão entendendo? Mas ela idealizou tudo e tal, mas para a teoria restritiva, só quem mete a mão na massa é que é autor. Os demais são todos partícipes, tá? A teoria do domínio do fato ampliou o conceito de autor e disse que autor é todo aquele que tem poder de impedir o fato típico. Estamos juntos? Foi, galera, isso aí? Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes imputáveis, cada um deles desconhecendo a conduta do outro, praticarem atos convergentes para a produção de um delito,
a que ambos visem, mas o resultado ocorrer em virtude do comportamento de apenas um deles. Está verdadeira. Essa aqui é a chamada autoria colateral certa. Que vejam bem, pessoal, a autoria colateral é quando duas pessoas acidentalmente, ou seja, sem estarem vinculadas subjetivamente, acabam concorrendo para um resultado comum. Quando não se consegue definir efetivamente quem foi que deu causa ao resultado final, temos a autoria colateral incerta. Quando se consegue definir quem é o causador do resultado final, temos a autoria colateral certa. Lembra aquele caso que o Tício está de um lado da rua para matar o Mévio? O Caio está do outro lado da rua para matar o Mévio. Os dois estão armados. Quando o Mévio aparece, ambos abrem fogo contra o Mévio. Se não se conseguir descobrir quem foi o autor do disparo fatal, os dois vão responder por homicídio tentado. Se conseguir se descobrir quem é o autor do disparo fatal, esse vai responder por homicídio consumado e o outro vai responder por tentativa de homicídio. Estamos juntos? Se os dois estivessem ajustados, pessoal, não faria diferença, tá? Os dois iriam responder pelo mesmo resultado. Mas como os dois não estão ajustados, aí cada um vai responder pelo seu resultado, tá? Estamos na 38. Em relação a... Vamos lá. Pode haver participação dolosa em crime culposo, não sendo necessário para a caracterização do concurso pessoas que autor e partícipe tenham atuado com o mesmo elemento subjetivo normativo. Falso, né? Não existe participação dolosa em crime culposo, pessoal. Porque se o crime é culposo, ele é praticado por imprudência, perícia ou negligência. Boa noite. Então não existe a possibilidade de alguém agir dolosamente para concorrer para um crime culposo. Tranquilo? Só existe coautoria culposa em crime culposo. Aí não tem concurso de pessoas. Teria concurso de pessoas se duas pessoas forem simultaneamente imprudentes, né? Simultaneamente negligentes. Aí você tem concurso de pessoas em crime culposo. Mas participar dolosamente de um crime culposo é impossível, tá? Não se aceita. Pessoal, a 39 e a 40 são de múltipla escolha. Vocês querem fazer e trazer na próxima aula? E a gente corrige essas duas, porque senão a gente vai analisar cada uma das questões agora, vamos passar muito, né? Que nós já passamos o nosso horário. A gente tem aula na próxima terça. Aí a gente vai fazer exercício da parte especial, tá? Mas antes vamos fazer essas duas. Façam e tragam para a gente fazer, corrigir, tá bom?